Viajei um pouquinho, fui conhecer alguns lugares lindos aqui, na Chapada, fui para Morro de São Paulo, o negócio tá chique aqui. Foi. Itaparica. Estou de férias, aí eu estou aproveitando para passear um pouquinho e conhecer esse estado lindo e essas paisagens maravilhosas. Amém? Eu sou o Léo Verde, eu sou o pastor líder da diaconia da Lagoinha. Também sou um dos pastores da juventude da nossa igreja. Cuido de 5 ministérios lá na sede, de evangelismo, de ação social. Sou pastor auxiliar do culto para lá das 10, um culto que nós temos na sede que começa toda quinta às 22h30 e vai até a meia-noite. E sou integral, trabalho o tempo todo na igreja, sou casado com essa mulher linda. Nós vamos fazer 5 anos esse ano. Eu tenho só cara de novinho, tá, gente? Mas eu sou mais velho, não tão velho, não pensem tanto. Mas é uma honra poder estar aqui. Eu estudei com o Miller no CTMDT, fizemos o seminário juntos e tenho visto, acompanhado o que Deus tem feito aqui em Salvador e creio que isso é só um início, que muito mais Ele vai fazer. E aí o Miller me chamou para poder estar compartilhando algo com vocês, falar um pouquinho do que a gente tem vivido lá na sede, de como é a nossa visão, os pilares da nossa igreja. E é nisso que nós vamos caminhar aqui um pouquinho essa noite. Mas para a gente começar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28. Livro de Atos 28. O pastor Márcio mandou um beijão para vocês. A gente esteve lá com ele, no dia da consagração do Miller. Falou, vai lá, filho, abençoa aquele povo. Estamos aqui para abençoar. Mandou um beijão para vocês. Atos capítulo 28, nós vamos ler os 2 últimos versos de Atos, que diz assim: Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam ver. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Pai, nós te louvamos. Te louvamos por poder estar aqui na tua presença, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos alinhar, Pai, toda a nossa visão, a visão de Lagoinha, Pai, que possamos sair daqui cheios, diferentes, Senhor, para fazer a diferença aqui em Salvador, Deus. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos, Senhor, que eles estejam com o coração e com a mente aberta para receber daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Vocês estão bem? Tem alguém com calor aí? Não, né? Tá fresquinho aqui. Meu Pai, estou suando de repente. Esses são os 2 últimos versos de Atos. Eu vou tentar andar aqui, eu sou meio desastrado, eu fico meio de pisar nesses fios aqui, mas vai dar certo. Esses são os 2 últimos versos do livro de Atos. Lucas, ele escreve o seu evangelho a Teófilo, o evangelho de Lucas, e Atos é uma continuação do livro de Lucas. Só que na hora de fechar o cânon bíblico, eles colocaram ali João no meio. Mas a sequência certa seria Lucas e logo em seguida Atos. Pois Lucas, que era um médico que acompanhava Paulo, um médico que se converteu ao cristianismo através do ministério de Paulo, e ele acompanhou Paulo por vários anos da sua vida. Ele escreve o Evangelho de Lucas para falar um pouco sobre a figura de Cristo a Teófilo, e logo em seguida ele escreve o livro de Atos para contar um pouco daquilo que os apóstolos fizeram logo após a ascensão de Jesus aos céus. Então ele começa a contar e ele fala da descida do Espírito Santo. É a primeira vez que a gente vai ver falando sobre realmente o Espírito Santo descendo, enchendo aquelas pessoas ali. E logo em seguida ele fala do ministério de Pedro,
quando ele para de falar do ministério de Pedro, ele continua e termina Atos falando sobre o ministério de Paulo. Mas é interessante que a gente começa a ler o livro de Atos, a gente vai vendo tudo que aquela igreja fez. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, como eu queria ter vivido na igreja primitiva. Ali era uma igreja perfeita. Não, não era perfeita, ela tinha os seus problemas. Hoje de manhã eu compartilhei um pouco com a produção um dos problemas que havia ali na igreja de Atos. E os diáconos foram levantados exatamente para resolver esses problemas. O problema era a divisão da comida entre as viúvas de fala grega e as viúvas de fala hebraica. Então não era uma igreja perfeita. Ela tinha os seus problemas, ela tinha os seus erros, ela tinha as suas falhas. Mas mesmo assim, Lucas escreve e mostra tudo aquilo que aqueles homens fizeram. Cheios do Espírito Santo, eles foram fazendo e ganhando as pessoas. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Logo em seguida ele prega de novo, mais 5.000 se convertem. E ali vai, e a igreja começa a crescer. Se a gente pega a história da teologia, a história da igreja, acredita-se que no ano 300 depois de Cristo, mais de 2 milhões de pessoas já haviam se convertido ao cristianismo. E tudo começou através desses homens. E tudo aqui é contado por Lucas aqui no livro de Atos. Mas quando a gente lê o livro de Atos, a gente começa a estudar, a gente vai ver a história de Paulo. Paulo, ele vai para Roma, e ali em Roma ele é preso. Mesmo ele estando preso, ele escreve as cartas dele. Uma dessas cartas é Filipenses, onde ele mostra uma serenidade, uma paz para as pessoas. E ele está preso, e ele não deixava de pregar o Evangelho, ele não deixava de testemunhar daquilo que Cristo tinha feito através da sua vida, e ele continua fazendo. E aí a gente chega nessa parte de Atos, que fala que Paulo, por 2 anos inteiros, permaneceu ali na casa. A casa era uma prisão para Paulo. Por mais que ele tinha alugado, com permissão do governo romano, mas ele estava preso, ele não podia sair daquela casa. As pessoas iam ao encontro dele, e ele pregava livremente, ele escrevia suas cartas livremente, e ele testemunhava do Evangelho de Jesus para aquelas pessoas. Mas aí de repente a gente está lendo o livro de Atos e a gente lê esse último verso: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E o livro acaba. Não temos uma continuação no livro de Atos. Quando você pega a sua Bíblia aí, lê o versículo. A gente acabou de ler o versículo. Vira a sua página. Já é o livro de Romanos. Cadê o final do livro de Atos? Cadê uma bênção? Cadê ali algo falando sobre Paulo, contando a respeito de Paulo? Não existe. O livro de Atos, ele termina aqui. E você sabe por que o livro de Atos termina aqui? E ele termina dessa forma? Porque é um livro que continua sendo escrito no coração de Deus. É um livro que nós pegamos a história da igreja e nós vamos continuar vendo que Deus continua fazendo aquilo que Ele fez na época da igreja primitiva. Aquilo que Lucas escreve no livro de Atos, Deus continua fazendo. Ele não parou de fazer. O livro de Atos não termina no capítulo 28. O livro de Atos continua 29. Nós estamos vivendo Atos 29. Ninguém ficou feliz? Deus parou no tempo? Deus continua fazendo, meus irmãos. Nós continuamos a ver Deus fazendo. Ele não parou no tempo, Ele não parou na igreja primitiva, Ele veio passando. Ele passou pela igreja medieval, Ele passou pela igreja na época da reforma, e Ele continua atuando. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua a fazer, e Ele tem muito a fazer. Ele vai fazer. E Ele quer pessoas, Ele quer lugares para Ele agir. E por que eu estou falando disso? Porque nós estamos vivendo isso agora. Deus está fazendo. E Deus vai continuar fazendo. E a Lagoinha sendo instituída aqui em Salvador é uma demonstração de que Deus continua fazendo a sua obra.
Ele instituiu a Lagoinha aqui para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que imaginamos. E Ele vai usar, sabe quem? Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Ele vai usar justamente esse irmão que está do seu lado. Ele vai usar vocês para fazer a diferença aqui em Salvador. Atos não terminou ali no capítulo 28, no verso 31. Atos continua a ser escrita. E ela está sendo escrita através de você. Você é um instrumento de Deus para que Atos continue a ser escrito. E para isso Deus tem levantado as pessoas. Deus tem levantado igrejas. E uma dessas igrejas que Deus está usando é a Lagoinha. A Lagoinha estava ali em Belo Horizonte, né? Como se diz, a gente estava ali igual mineirinho, comendo quieto, nosso pãozinho de queijo, nosso cafezinho. E aí Deus levanta, fala, não, vai para as nações, vai ganhar o Brasil, vai ganhar vários lugares. E aí, em menos de 2 anos, mais de 150 igrejas foram abertas. Só em Belo Horizonte, mais de 100 igrejas foram abertas. Fora isso, foi aberta igreja em Vila Velha, em Vitória, em Osasco, em tantos lugares, Brasília, Marília abriu agora, está começando o GC em São Paulo e Salvador. Fortaleza também foi aberto. E Deus levanta o Miller para poder trazer a igreja para Salvador. E Deus, Ele quer usar você. Isso tudo que vocês estão vendo, isso é só o começo. Vocês ainda não têm ideia do que Deus tem para fazer através de vocês. Ele quer usar você. Mas Ele precisa que você também queira. Ele não vai te forçar a fazer nada. Você tem que querer fazer a obra de Deus. Você tem que abrir o seu coração. Você tem que entender que Deus, Ele quer te usar para fazer a diferença em Salvador. Essa revolução territorial, Ele vai fazer aqui em Salvador. Salvador não vai ser mais conhecida como a cidade Olodum, né, dos orixás, mas vai ser conhecida como a cidade do Senhor Jesus. Pois o seu próprio nome já diz, Salvador. Quem é o nosso Salvador? É Cristo Jesus. E é Ele que deve ser glorificado, e é Ele que deve ser exaltado aqui nessa cidade. Nenhum nome há acima de Jesus. E para isso, nós temos que alinhar a nossa visão. Lagoinha é uma igreja, como o Miller já falou aqui, é uma referência. Deus tem usado essa igreja para fazer a diferença em todo o mundo. Eu falei das igrejas aqui no Brasil, mas nós já temos igreja na Colômbia, em Miami, Lisboa, Porto, Londres, Madrid, Katmandu, no Nepal. Já temos uma igreja na Jordânia, que é uma igreja que o pastor não pode nem ser conhecido, que ele pode ser morto, mas ele está fazendo a diferença ali na Jordânia. Já tem quase mais de 50 pessoas se reunindo num país que é totalmente islâmico, que estão se rendendo ali a Jesus Cristo. Mas para isso nós temos que entender que a nossa igreja, ela tem uma visão, ela tem pilares que devem ser instituídos aqui, e que para esses pilares funcionarem, você tem que ser um instrumento de Deus. E é exatamente nesses 5 pilares que nós vamos falar aqui um pouco. São 5 pilares que onde a Igreja Batista da Lagoinha ela está baseada. Então nós temos que trabalhar esses pilares. Eu vou falando um pouquinho aqui de cada um deles e que Deus possa tocar o seu coração. Se você ainda não ajuda aqui na igreja, se você está vindo para conhecer, meu irmão, sinto muito, já era, vai ficar aqui agora, não sai mais. Já tem um ali que já está rindo, falou, falei, viu? Então, já era, não tem jeito mais não. Veio aqui e ficou. Amém? Amém?
Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses pilares. E o Miller precisa de ajuda para que esses pilares funcionem. Vocês são a base de algo muito maior que Deus vai construir. E esses 5 pilares, eles precisam ser trabalhados, pois é os 5 pilares onde está fundada a nossa igreja. Lagoinha, ela tem um lema: ela é grande para servir e pequena para se importar. Porque é uma igreja grande para poder servir, mas ela, do mesmo modo, ela é pequena para se importar com todas as pessoas. O Miller, atuou lá com a gente na sede. Ele viu que mesmo a igreja sendo grande, você chega em Lagoinha, quem já foi aqui na sede da Lagoinha? Bastante pessoas. Você chega lá, você fica assim, gente, essa igreja é muito grande, cabe quase 5.000 pessoas no templo principal. Você fala assim, não, nunca que eu vou me envolver nessa igreja, nunca que eu vou chegar ali perto do pastor Márcio. O pastor André, nossa, eu queria tirar uma foto. Acaba o culto, eles estão lá no culto para poder te atender. Eles estão ali. Gente, eu sou doida para conversar com o pastor Lucinho. Acaba o culto, ele está lá. Eu já fiquei até meia-noite na igreja com o pastor Lucinho atendendo as pessoas. O culto acabou, era 10 horas. Mais de 2 horas atendendo. Porque nós somos pequenos para nos importar com as pessoas. E mesmo uma igreja sendo tão grande, ela está ali para servir. Ela está ali para ser fácil o acesso. Você, quando você vai para Belo Horizonte, você começa a se envolver na Lagoinha, facilmente você entra no ministério. Você tem que passar pelos requisitos. Hoje os ministérios têm os requisitos, mas você pode passar pelos requisitos. Eu, como sou pastor dos diáconos, vou falar os requisitos do meu ministério, o ministério que eu cuido. Hoje, para você ser um diácono, você tem que ser membro da igreja pelo menos 1 ano, que é um ministério trabalha com algumas coisas mais específicas. Você tem que estar em célula e ter ido a um encontro com Deus. É difícil? Não é. Eu quero falar com o líder do Ministério da Diaconia. Meu telefone está lá, sai no jornal toda semana. Só me ligar. Estou ali no final do culto para receber as pessoas. Estou sempre ao lado dos pastores para atender, justamente para ajudar. Justamente por isso, porque nós queremos ver as pessoas envolvidas. E isso é uma marca da igreja. Não é um pilar ainda, mas é uma marca. A Lagoinha tem que ter esse acesso fácil. Tem algumas igrejas que para você lembrar já é difícil. Aí você quer se envolver, eles dificultam ao máximo para você se envolver. E essa não é uma marca da nossa igreja. A nossa igreja, você quer ajudar, você pode se dispor a ajudar. Ela tem essa facilidade. Só não se envolve em Lagoinha quem não quer. A Lagoinha está de portas abertas e precisa da sua ajuda. E nós queremos ver isso. Nós queremos ver você ajudando. O Miller precisa da sua ajuda. O pastor Miller, a pastora Érica, eles precisam de você. Isso aqui é muito pouco ainda para aquilo que Deus tem para vocês. Só um culto? Não. Ter culto aqui é todo dia. Lá na igreja nós temos culto domingo 6 horas da manhã. Hoje eu estava falando com o pessoal, eu tenho diácono que chega domingo 5 horas da manhã lá para poder fazer a ceia. Aqui vai ter isso também. Diácono chegando 5 horas da manhã na igreja, deixando a igreja pronta. Ter culto 10h30 da noite para os jovens saírem da igreja meia-noite, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, avivados. É isso que Deus quer fazer. E vocês serão usados para isso. E para que a igreja funcione, para que a Lagoinha funcione, nós temos 5 pilares. O primeiro pilar da Lagoinha é a intercessão. Quem gosta de orar aqui? Aleluia. Crente aqui. O primeiro pilar é a intercessão. A intercessão, porque tudo que nós fazemos, nós devemos fazer debaixo de oração. Um crente, ele não pode atuar sem orar antes. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar orando. Hoje nós temos um ministério de intercessão que é conhecido mundialmente através da vida da pastora Zenete.
Mas não é só a igreja. Tudo que eu falar aqui, eu não estou falando só da igreja, eu estou falando de vocês. Você como um crente, tudo que você deve fazer, você deve orar antes. Você deve interceder. Quem é casado aqui? Se você é casado, você tem que interceder pela vida da sua esposa, pela vida do seu marido. A oração é a base. A oração, ela tem que ser a primeira opção de um crente. Nós devemos orar, nós devemos buscar de Deus, pois muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Mas nós temos que estar baseado na oração. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar, nós temos que a cada dia buscar mais e mais a Deus. A oração deve ser a nossa primeira opção. Para tudo. Para vocês terem ideia, eu oro para achar vaga de estacionamento no shopping. Eu entro no shopping e já falo, pai, me ajuda. Uma vaga. Shopping em Belo Horizonte tem dia que só Jesus na causa. Sábado e domingo é só debaixo da oração para achar a vaga. Eu já entro no shopping orando. Aí às vezes eu estou com o pessoal lá da igreja e tudo, eu chego e acho a vaga. O pessoal fala, você está orando? Eu falei, lógico que eu orei, ué. Senão não acha vaga nesse lugar. Acha lá no fundo do shopping, você tem que andar quase 1 hora para voltar, para poder entrar no shopping. A nossa vida, ela tem que ser assim. Nós temos que orar primeiramente, buscar a Deus. E a Lagoinha é baseada na oração. A oração é a base, a intercessão é a base. O Miller foi para lá para ser consagrado. Ele ficou, eu preciso de alguém na intercessão. Quero levar aí o pessoal, porque tem que buscar, tem que ter a base aí da intercessão. E nós temos. Hoje nós temos um grande ministério de intercessão. Nós temos uma casa da intercessão. Nós, pastores, somos revestidos de oração todos os dias pela intercessão da igreja. Mas não só isso, nós devemos orar pela cidade de Salvador. Nós devemos orar pelo estado da Bahia. Nós devemos orar pelo Brasil. Nós devemos orar pelo nosso mundo, pelo mundo em que nós vivemos. Esse é um pilar da nossa igreja. A intercessão é a base de tudo. Há pessoas que têm um chamado para a intercessão. Há aquelas pessoas assim que Deus usa tremendamente na oração. Nós temos o nosso exemplo, como eu disse, a pastora Zenete. Mas há aquelas pessoas que Deus, 3 horas da manhã, Deus acorda aquela pessoa e fala, ora para fulano. E aquela pessoa vai e ora. Eu não sou assim. Se Deus me acordar, eu viro para o outro lado e falo, Jesus, eu viro para o lado e vou dormir. Não sou assim. Mas há aquelas pessoas que têm esse chamado. Então, se você tem esse chamado, comece a orar, comece a buscar, comece a ajudar aqui na intercessão da igreja. Esse é um pilar da nossa igreja. Mas não só isso. Vocês que são líderes de GC, vocês que participam de GC, vocês que ainda não participam de GC, vocês têm que estar em oração, intercedendo pela sua família, intercedendo pelo seu trabalho, intercedendo pela sua faculdade, intercedendo pela sua igreja, intercedendo pelo seu país, intercedendo pela sua cidade. O crente, ele tem que interceder. E a nossa igreja é uma igreja de intercessão. É uma igreja onde Deus tem usado através da oração. E esse é um dos nossos pilares. Amém? Amém. Vocês vão continuar orando? Amém. Vão orar pela Lagoinha? Amém. Amém. Então, você que tem esse chamado, invista. Comece a buscar o Senhor. Comece a cada dia mais orar, interceder pela nossa igreja, interceder pelos nossos pastores, interceder pela vida do pastor Miller. Não é fácil você estar na frente de uma igreja. Eu já estive à frente de uma igreja. Eu abri uma das igrejas em Belo Horizonte, que é a igreja no bairro Cidade Nova. Fiquei lá há pouco mais de 6 meses. E acabei voltando para assumir a diaconia da nossa igreja. Não é fácil. É uma pressão muito grande que a gente tem. A gente só trabalha através da oração dos irmãos. Então esteja orando. Esse é um dos nossos pilares.
O outro pilar é a adoração. Nós temos que ter uma vida de adoração, né? A adoração da Lagoinha, o louvor, é uma referência no mundo, né? Grandes ministérios de louvor saíram de lá, são conhecidos internacionalmente, né? Nós temos o DT, o próprio pastor André, Mariana, Nívia, entre tantos outros. Mas eu não falo desse louvor, dessa adoração, eu falo de uma vida de adoração. A Lagoinha, ela é representada através disso. Às vezes você está lá em Belo Horizonte, você chega num lugar, você vê uma pessoa diferente, que tem realmente uma vida de adoração, e aquela pessoa, muitas vezes, da Lagoinha. Às vezes eu entro nos lugares assim, de repente, oi pastor, tudo bem? Só olha assim, tudo bem? Não faço a mínima ideia de quem seja, né? Mas, opa, é lá da igreja. E aí a gente começa às vezes a prestar atenção nas atitudes da pessoa. E adoração é isso, é você ter uma vida de adoração. A sua vida ser uma vida de devoção e adoração ao Senhor. O que você fizer, seja feito para a glória de Deus. Todas as suas atitudes, todas as suas ações, elas têm que ser feitas para a glória de Deus. E essa é uma das formas de adoração. É você fazer tudo com respeito, com amor, com carinho, seguindo os princípios bíblicos. Essa é uma adoração que Deus se agrada. Adoração não é só você no momento do louvor, você está aqui levantando a mão, batendo palma, pulando, dançando, sapateando. Muitas vezes a adoração é uma pequena atitude que você tem no seu dia a dia, pois você está representando a Cristo. Você é um cristão? Você sabe o que significa a palavra cristão? Quem sabe o que significa a palavra cristão? Tem alguém que sabe? Pequenos Cristos. Você é um pequeno Cristo. Você é parecido com Cristo. Você é imagem e semelhança de Cristo. E aonde você for, você tem que demonstrar isso. Isso é uma forma de adorar ao Senhor. E a nossa igreja ela está baseada na adoração. A adoração de louvor, mas a adoração de representar o reino de Deus aonde estivermos. De ganhar as pessoas através da sua atitude. De fazer a diferença através da sua vida. Outro pilar são os ministérios. Hoje na sede nós temos pouco mais de 200 ministérios. Nós temos ministério de tudo que você imaginar. Tudo que você gosta de fazer tem um ministério. Ah, eu sou meio nerd, eu gosto de revista em quadrinho. Tem um ministério. Sabia que tem um ministério de revista em quadrinho na sede? Tem. Tem um mangá que é escrito de um ministério da nossa sede. Ah, eu gosto de pichar. Tem um ministério lá. Não é pichar, é arte, né? É melhor, né? Grafite, isso. Né? Pichação fica feio, né? Só falta o Dória entrar ali e xingar, né? O Dória nem é prefeito aqui, de São Paulo. Mas, como ele tem combatido tanto pichação, mas de grafite, nós temos ministério. Ah, eu quero aprender inglês. Tem ministério de inglês. Né? O Marcos ficou doido ali que ele quer aprender mais. Nós temos ministério para tudo. Eu cuido de 5 ministérios dentro da juventude. Eu tenho um ministério, que é o Ministério Terra Fértil. Ele atua em escolas municipais de Belo Horizonte. Ele leva o evangelho através do esporte, através de dança, de cultura, de palestra, e faz essas reuniões, tem o esporte, tem tudo, e no final tem uma pequena reunião onde a Bíblia é pregada. Eu tenho um ministério que chama Curando com Sorriso. Vocês já viram Doutores da Alegria? Aquele povo que veste palhaço, aquele jaleco e tudo. É justamente o Curando com Sorriso. Eu tenho um ministério que chama Lucas. O Ministério Lucas é um ministério de profissionais da saúde. Pessoas que atuam lá na igreja como enfermeiros, médicos, e vão fazer evangelismo através de fazer ruas de lazer, aí faz o atendimento médico, a pessoa está lá medindo a pressão, está ouvindo falar sobre Jesus. São tantos ministérios que às vezes eu até esqueço. E eu tenho o Ministério Jesus Top da Alegria.
É uma bateria de escola de samba. A gente vai para Belo Horizonte, no carnaval de Belo Horizonte, levar Jesus àquelas pessoas, através de uma bateria. Normalmente a gente sai com mais de 80 pessoas na bateria, fazendo barulho, pregando Jesus, e milhares de vidas são entregues durante o carnaval. Então, assim, são só exemplos, são os que eu cuido, ainda tem muitos e muitos outros. Tem ministério que sai de madrugada, levando roupa para os mendigos, sopa, comida. Tem ministério que leva dependente químico para ser tratado. Ministério que cuida de mendigo. Tem muita coisa, muita coisa. E o seu dízimo, ele é usado para isso. Se você não dá o dízimo, meu irmão, você está perdendo de ajudar a esses ministérios. E nós temos que ajudar nos ministérios. Além dos ministérios que servem, né? Tem o ministério receptivo, diaconia, consolidação, áudio, som, né? Vídeo. Tem tantos e tantos ministérios que você pode ajudar. O que você gosta de fazer? Qual é o seu dom? Use o seu dom para Deus, para a glória de Deus. Se você tem um dom, é porque Deus te deu esse dom. Ah, eu não sei fazer nada, eu sei abrir uma porta. Então fica ali na porta, abrindo a porta. Deus te deu esse dom para usar para Ele. Ah, não sei fazer nada, eu sei ser uma árvore. Então fica como uma árvore aqui, um cenário aqui, ó. Deus, Ele te deu um dom. E esse dom é para ser usado para a glória dEle. E você tem uma igreja que está aberta para que o seu dom seja usado. Através de um ministério. Eu tenho certeza que se você ainda não tem um ministério aqui que atua com o que você gosta, converse com o pastor Miller. Fala, pastor, eu gosto de fazer velório. Vai lá, meu irmão. Tem gente que gosta, tem gente que tem o dom de velório. Gente, eu faço velório praticamente toda semana. Eu não gosto, mas eu faço. Eu tenho meu chamado pastoral, vou lá como pastor e tudo. Só que tem um pastor lá na igreja que ele tem um chamado para velório. Ele chega, prega no velório, 5 minutos, tipo assim, todo mundo que está lá aceita Jesus. Até o morto. Até o morto levanta a mão lá. Ele tem o dom para velório. Ele prega assim, você fala, meu pai do céu, onde que ele tirou isso? Mas é um dom que ele tem. E às vezes você tem um dom. Não sei o que é seu dom. Busque do Senhor, fala o que eu gosto de fazer. Ah, eu gosto de ficar brincando no Photoshop. Então, tem as artes para poder fazer. É, o criativo. Tanta coisa que você pode fazer para o Senhor. O ministério é um pilar da nossa igreja. Você tem que ajudar em um ministério. Faça o seu melhor para o Senhor. Entregue o seu dom ao Senhor. Deus muitas vezes Ele quer te usar através disso. Eu estava na casa de um amigo nosso, o Sábio, que mora aqui em Santo Antônio de Jesus. E ele toca, ele ama música, ama instrumento. E aí ele começou a ajudar lá na juventude. Ele aprendeu a editar vídeo na juventude, através de um pastor. Hoje ele é pastor, o pastor Adriel, lá da Savassi. O Adriel ensinou o Savinho a mexer lá no Movie Maker, sei lá como chama o aplicativo, a editar vídeo. Em menos de 2 meses, o Savinho já fazia vídeo melhor do que o Adriel. Ele fazia os vídeos da juventude. O pastor Márcio um dia viu, ficou tão doido, falou, não, ele tem que fazer os vídeos da igreja. E foi para a comunicação da igreja. Mas Deus deu uma direção para ele, e hoje ele voltou, e ele está em Santo Antônio de Jesus de volta. Com a esposa, morando com a família. E ele está usando o dom dele para isso lá. Deus está usando ele através, lá as igrejas estão procurando ele está sendo freelance, através desse dom que Deus deu para ele. Ele só foi descobrir o dom um dia que ele falou assim, eu não tenho nada para fazer, o que eu posso ajudar aqui? Ah, então vem cá, vou te ensinar a fazer isso. E ele descobriu que ele tinha um dom. E os vídeos dele são maravilhosos. Se você pegar um vídeo da igreja, de algum chamado, há 3, 4 meses atrás, foi ele que fez. São maravilhosos.
Então Deus às vezes tem um dom que você ainda nem descobriu que você tem. Mas fique aberto, deixe seu coração aberto para que Deus possa te usar. Amém? E o último pilar da nossa igreja é a celebração. É este momento que nós estamos tendo aqui. Momento de adorar ao Senhor, momento de louvar ao Senhor. Né? Então vamos relembrar os pilares? Quem lembra aí? Intercessão, adoração, GCs, ministérios e celebração. Nossa igreja é uma igreja que tem muitos cultos. Nós temos cultos todos os dias, para todos os gostos. Eu não gosto daquele culto lá na sede, não, dá muito barulho, o povo gritando, tocando guitarra, tocando bateria. Então vai pro culto da melhor idade, meu irmão. Vai lá cantar corinho, tem corinho lá para você cantar. Não, eu gosto de culto pentecostal, culto que Deus usa o profundo e o escondido. Tem culto para você lá. Não, eu gosto de um culto mais tranquilo, louvor mais tranquilo, uma palavra mais tranquila. Tem culto para você lá. Porque nós acreditamos na celebração, nós acreditamos que nós temos que celebrar o Jesus todos os dias, em todos os momentos. Nós temos igual, por exemplo, hoje um dos maiores cultos da igreja, hoje não, né? Já tem um bom tempo, é o culto fé. É um culto terça-feira, 7h30 da noite, que dá em torno de 4.000 pessoas. Nós temos o culto para lá das 10h30 da noite. Hoje está dando em torno de 150, 200 pessoas. Mas já foi um culto que já deu 400 pessoas. Hoje, com as aberturas das igrejas, as pessoas estão indo para a igreja que está mais perto de casa. Mas nós temos vários cultos. Nós temos culto de 1 hora, de 2. Nós tomamos de vez em quando inventam uns de 4. E assim vai. Mas é um momento de reunirmos. É um momento de estarmos em comunhão com o Senhor. É um momento de buscar ao Senhor. Isso é uma marca da Lagoinha. O jeito de louvar, a palavra sendo pregada. O pastor Márcio fala que todo culto de Lagoinha, uma coisa tem que aparecer, e é Jesus. E é a sua palavra sendo pregada. Isso é uma marca da nossa igreja. Isso tem que acontecer em todos os cultos. Você vai reunir uma turminha ali, dá uma palavra. Vamos celebrar o Senhor, tem que ter palavra. Tem que louvar ao Senhor. O pastor Márcio, quando ele faz, falei de velório aqui, o pastor Márcio, quando ele faz velório, ele chega e canta umas 3, 4 músicas, prega a palavra, mas tem que ser pregado. Todos os nossos cultos tem que ter louvor, tem que ter palavra. Essa é uma marca da nossa igreja, o jeito de louvar, o jeito de se estar livre na presença de Deus. Esse é um dos nossos pilares, a celebração a Deus. Nós estamos aqui por causa de uma coisa, por causa de Jesus. O nome dele tem que ser louvado, o nome dele deve ser adorado, o nome dele tem que ser engrandecido. E esse é o 5º pilar. Deus, ele tem usado todo membro de Lagoinha, ele tem que participar de um culto. Hoje vocês têm apenas um. Vocês estão tendo esse culto. Durante a semana vocês têm o GC. Em breve vocês vão ter outros cultos. Vão ter o seu lugar, um lugar que vai ser de vocês, que Deus vai usar vocês. Vocês vão ter vários cultos, várias reuniões, vários GCs. Mas você deve participar de um culto. E eu participo, para lá das vezes eu estou lá sentado, assistindo. Se eu não vou pregar, se eu não vou fazer nada, eu estou lá participando. Todo mundo deve participar, todos os pastores têm que ter um momento de sentar, de ouvir todos os líderes, tem que sentar. E Deus, ele tem liberado uma unção através desses cultos. E eu creio que aqui não tem sido diferente. Ele tem liberado essa unção. Então, esses são os nossos 5 pilares. Essa é uma noite de visão. Uma noite em que nós estamos aqui para alinhar a nossa visão. Vocês são Lagoinha. Vocês estão aqui, um pouquinho mais longe, 1.400 quilômetros mais longe da gente, mas vocês são Lagoinha. Vocês estão aqui para fazer a diferença.
E esses pilares, eles têm que ser assim como os pilares da nossa vida. Fica de pé no seu lugar.